Fala galera do Paparazitando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos embarcar na parte 2 do vídeo sobre pessoas famosas que previram sua própria morte. Muitos famosos fizeram declarações ou deixaram pistas que depois de suas partidas pareciam verdadeiras premonições. Preparem-se, porque vamos explorar histórias impressionantes e que vão deixar vocês de cabelo em pé. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dito isto, bora pro vídeo. Christian. A morte do cantor Christian, da icônica dupla com Ralph, chocou o Brasil em 19 de junho de 2024. Aos 64 anos, Christian enfrentava problemas de saúde quando sofreu um choque séptico, causado por uma pneumonia, agravada por outras complicações. Levado às pressas ao hospital em São Paulo, ele não resistiu. O detalhe mais impactante dessa história é a premonição de seu irmão e ex-dupla, Ralph. Dias antes, Ralph sonhou com o pai, já falecido, vindo buscar Christian. Durante o velório em São Caetano do Sul, Ralph compartilhou: "Meu pai veio buscar meu irmão." Christian deixou um legado inestimável para a música brasileira, mas sua partida inesperada foi um golpe duro para os fãs e familiares. Até o último momento, sua história foi marcada por uma ligação espiritual com aqueles que o amavam. Carlos Augusto Stratzer. Um galã dos anos 80 e 90, enfrentou sua maior batalha ao ser diagnosticado com HIV durante as gravações de Que Rei Sou Eu, em 1989. Ao contrário de muitos artistas da época, ele encarou a doença de forma aberta, enfrentando o preconceito. Em 1992, Stratzer confidenciou à família uma premonição: "Meu sofrimento acabará quando meus filhos estiverem encaminhados na vida." Meses depois, em fevereiro de 1993, ambos os filhos passaram no vestibular, como que cumprindo seu presságio. Carlos faleceu em 19 de fevereiro de 1993, em casa, enquanto dormia. Na época, ele pesava apenas 39 quilos, devido à debilidade causada pelo HIV e por um câncer de pele. Sua coragem ao enfrentar os desafios de sua condição deixou um legado poderoso e um exemplo de força. Tarcísio Meira. Uma verdadeira lenda da televisão brasileira, partiu aos 85 anos, vítima de complicações da Covid-19, deixando um legado imensurável e um vazio profundo na cultura do país. Internado em um hospital de São Paulo ao lado de sua esposa, Glória Menezes, Tarcísio foi um símbolo de talento e carisma. O que torna sua história ainda mais intrigante é que, em 2001, enquanto gravava a novela O Anjo Caiu do Céu, contracenando com Paulo José, ambos interpretaram personagens que discutiam sobre a amizade e a inevitável transição da vida para a morte. Um detalhe curioso é que esses dois gigantes da dramaturgia faleceram com apenas um dia de diferença. Paulo José morreu em 11 de agosto de 2021, seguido por Tarcísio Meira no dia seguinte, como se a trama de amizade transcendesse a ficção, tornando-se um elo ainda mais profundo na eternidade. Chris Pitt. Chris Pitt brilhou na TV brasileira em A Viagem, interpretando Bárbara com apenas 23 anos. Em uma cena emblemática, sua personagem afirmava não temer a morte e acreditava que lá em cima é muito melhor. Um ano após o fim da novela, em 1995, Chris faleceu subitamente aos 24 anos, vítima de um infarto fulminante enquanto assistia TV com o companheiro em sua casa no Rio de Janeiro. Diagnosticada com um problema congênito no coração na adolescência, sua morte parecia já pressentida. Assim como sua personagem desejava, Chris foi cremada, e suas cinzas foram espalhadas na Pedra do Arpoador. Uma vida breve, mas marcante, que ainda ecoa na memória de muitos. Arnold Schoenberg. Compositor atormentado pelo medo do número 13, viveu obcecado pela ideia de que morreria em uma sexta-feira 13. Sua fobia tornou-se realidade quando, no dia temido, ele faleceu, deixando para trás um legado musical marcado por sua mente inquieta e presságios enigmáticos. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, gênio do humor brasileiro, nos deixou prematuramente aos 42 anos em 2021, vítima da Covid-19. Conhecido por arrancar gargalhadas com personagens icônicos como Dona Hermínia, ele enfrentou uma batalha longa, com altos e baixos. Apesar de mostrar sinais de melhora, uma embolia gasosa o levou.
Sua mãe, Dona Déia Lúcia, revelou que ele frequentemente falava sobre a morte, como se pressentisse sua partida. Paulo se preocupava em proporcionar felicidade à mãe, como se soubesse que isso seria um de seus últimos legados. Uma perda irreparável que deixou o Brasil em luto. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves foi uma lenda do humor e viveu intensamente até os 101 anos. Nos últimos momentos, enquanto enfrentava uma pneumonia grave, Dercy já parecia preparada para o fim, algo que mencionava desde o Réveillon. Apesar da saúde debilitada, sua energia parecia inesgotável. Sua despedida foi marcada por uma paz surpreendente, como se soubesse que sua jornada estava completa. Silvio Santos. Silvio Santos, um ícone da TV brasileira, faleceu aos 93 anos, após lutar contra uma broncopneumonia. Sua morte foi precedida por uma previsão intrigante de uma vidente, que descreveu a partida de uma figura comunicativa e querida. Silvio já havia mencionado a possibilidade de sua morte anos antes, relacionando-a à produção de um filme sobre sua vida. Coincidentemente, o longa estava prestes a ser lançado quando ele nos deixou, criando uma aura de mistério e emoção em torno de sua despedida. Abraham Lincoln. 10 dias antes da sua morte, Abraham Lincoln teve um sonho estranho que o perturbou. No sonho, encontrou um soldado guardando um caixão na Casa Branca. Quando perguntou ao soldado quem tinha morrido, ele respondeu: "O presidente. Foi morto por um assassino." 10 dias depois, Lincoln foi assassinado. Tom Veiga. Tom Veiga, o eterno Louro José, foi encontrado morto em casa em 2020, vítima de um AVC. Mensagens trocadas com sua ex-esposa Alessandra indicavam que ele sentia sua partida se aproximando. Ele mencionou ter cumprido sua missão, palavras que agora parecem uma despedida antecipada. Sua partida deixou um vazio nas manhãs de muitas famílias brasileiras e uma lembrança inesquecível de seu talento e carisma. Cristiano Araújo. Um dos nomes mais promissores do sertanejo, perdeu a vida tragicamente em 24 de junho de 2015 em um acidente de carro na BR-153. Sua namorada, Alana Moraes, também faleceu no local. Dias antes do acidente, o pai do cantor relatou um pesadelo em que via o filho machucado e sem forças para cantar. Além disso, a mãe de Cristiano compartilhou uma mensagem de fé um dia antes da tragédia, como se algo estivesse no ar. A combinação desses eventos criou um cenário repleto de coincidências que deixou os fãs e familiares em choque. Claudinho. Claudinho, da icônica dupla Claudinho e Buchecha, marcou os anos 90 com músicas cheias de alegria e batidas contagiantes. Tragicamente, sua vida foi interrompida aos 26 anos, em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, enquanto retornava de um show em Lorena, São Paulo, em 2002. O clima chuvoso contribuiu para o carro derrapar e colidir com uma árvore, resultando em sua morte instantânea. Buchecha, que vinha logo atrás, encontrou a cena devastadora e perdeu não apenas um parceiro artístico, mas um irmão de vida. Em uma reflexão posterior, Buchecha revelou que Claudinho havia demonstrado uma estranha relutância em ir ao show naquela noite, como se sentisse que algo estivesse para acontecer. A decisão de ir mudou os planos e selou um destino que chocou o Brasil. Jimi Hendrix. Celebrado como o maior guitarrista de todos os tempos, faleceu de forma trágica e misteriosa. Em setembro de 1970, foi encontrado morto no hotel onde estava hospedado, aparentemente asfixiado após ingerir uma grande quantidade de comprimidos para dormir. Um antigo assistente revelou, anos depois, que Hendrix poderia ter sido forçado a tomar os comprimidos por seu empresário, que supostamente tinha interesse financeiro em sua morte. Curiosamente, anos antes, Jimi havia escrito uma música intitulada The Ballad of Jimi, cujos versos mencionavam, enigmaticamente, sua própria morte. Elza Soares. A rainha da música brasileira faleceu em 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos.
Cercada pela família, suas últimas palavras pareceram antecipar sua partida. Eles vieram me buscar. Mesmo nos últimos dias, Elsa estava ativa e cheia de vida, gravando e se dedicando à música. Segundo relatos, pouco antes de morrer, ela mencionou à neta que estava indo embora, algo que a família inicialmente interpretou como licença poética. Momentos depois, a cantora partiu serenamente, deixando um legado extraordinário e uma memória que ressoa como uma despedida anunciada com dignidade e poesia. Jim Morrison, icônico vocalista do The Doors, também tinha um histórico de declarações premonitórias. Em uma conversa de bar, após a morte de Janis Joplin e Jimi Hendrix, ele disse aos amigos: "Vocês estão olhando para o número 3. Menos de um ano depois, Jim morreu em sua banheira, aos 27 anos, entrando para o trágico Clube dos 27. Jardel Filho, um dos maiores talentos do teatro e televisão brasileira, faleceu de forma repentina em 19 de fevereiro de 1983, aos 55 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Protagonista da novela Sol de Verão, sua morte obrigou a produção a ajustar a trama às pressas. Um detalhe que intrigou muitos foi a reflexão de seu personagem pouco antes do ocorrido. Para onde será que vai tudo o que uma pessoa sabe quando ela morre? Uma frase que, em retrospecto, parece carregar uma carga premonitória, ecoando como um presságio na memória dos fãs e colegas que o admiravam profundamente. Ricardo Boechat, um dos jornalistas mais respeitados e queridos do Brasil, morreu tragicamente em um acidente de helicóptero no dia 11 de fevereiro de 2019. O impacto de sua partida foi profundo, especialmente porque ele havia demonstrado relutância em comparecer ao evento que antecedeu o acidente. Segundo sua esposa, Veruska Seibel, Boechat mencionou que não queria ir, mas acabou cedendo. Essa revelação trouxe uma camada de mistério ao evento, como se ele tivesse pressentido o que estava por vir. O jornalista, conhecido por sua sinceridade e eloquência, deixou um vazio irreparável no jornalismo brasileiro. Mark Bolan. A história de Mark Bolan, líder da banda glam Tyrannosaurus Rex, também é cercada de coincidências sombrias. Ele tinha um temor quase irracional de dirigir e acreditava que não viveria para completar 30 anos. Tragicamente, em 16 de setembro de 1977, 2 semanas antes de seu aniversário, Bolan morreu em um acidente de carro. Um detalhe macabro é que o veículo em que estava bateu em uma árvore e a placa tinha as letras Fox, remetendo à letra de sua música Solid Gold Easy Action, que mencionava raposas e árvores. Mikey Welsh, ex-baixista do Weezer, deixou o mundo chocado ao publicar no Twitter, semanas antes de sua morte, que havia sonhado que morreria de ataque cardíaco em Chicago. 2 dias depois, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel na Califórnia. A premonição inquietante levantou questionamentos sobre sua saúde mental e física nos meses que antecederam o evento. Lynyrd Skynyrd. O acidente que vitimou membros da banda Lynyrd Skynyrd também está entre os mais misteriosos da música. Dias antes da queda do avião, em 20 de outubro de 1977, que tirou a vida de alguns integrantes, eles haviam lançado o álbum Street Survivors, cuja capa mostrava os músicos rodeados por chamas. A tragédia pareceu dar um novo significado à música That Smell, que falava sobre pressentir algo ruim no ar. John Lennon. O lendário compositor John Lennon tem uma canção sobre viver com os dias contados, escrita poucos meses antes da sua morte. Foi assassinado em frente ao seu prédio em 1980. Buddy Holly. A queda do avião que transportava Buddy Holly em fevereiro de 1959
também foi marcada por presságios. Na noite anterior, ele e sua esposa acordaram de pesadelos envolvendo pânico e despedidas. Pouco depois, o músico faleceu em um acidente aéreo durante uma turnê. E aí, galera? O que vocês acharam dessas histórias? É ou não é de arrepiar? Coincidência, destino ou algo além da nossa compreensão? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo qual dessas histórias você achou mais impressionante e compartilha com os amigos para espalhar esses mistérios. E não se esquece, hein? Toda semana tem conteúdo novo aqui no Paparazitando!